IGPM de outubro, números do CAGED e mais agora no nosso Morning Call, dia 31/10/2025. Bom dia a todos. Sexta-feira, pessoal, vamos lá passar pelas notícias de mercado para fazer bons negócios, claro. Vamos começar diretamente com o Brasil. Destaque da agenda econômica foi a divulgação então do IGPM de outubro, que registrou uma deflação de 0,36% e a projeção era de 0,23%. Então, esses números eles representam sim uma queda nos preços ao atacado, ao produtor e uma desaceleração dos componentes industriais, enfim, fazem composição com uma inflação mais benigna. Afinal, né, já temos aí bastante tempo as taxas de juros nos patamares que temos, né, a taxa Selic no caso, e agora começam realmente a aparecer os efeitos. Isso não tem nada a ver com a melhora do ambiente, isso tem a ver com a pressão dos dados antecedentes mesmos, por conta dessas altas de juros que nós temos, tá? Então, estamos desacelerando. E o CAGED de setembro apontou, então, a criação líquida de 213 mil postos de trabalho. E a expectativa era de 182 mil. Então, também mostra uma leve recuperação ali no mercado de trabalho, tá? Embora sejam questionáveis todos os números de qual é a qualidade desses trabalhos, etc, etc. Bom, no noticiário internacional, claro, né, o momento agora é sobre o acordo entre China e Estados Unidos, que deu uma boa aliviada aqui nas pressões do mercado, aqui em mundo afora, né? E resultou também, hoje está difícil, hein? Resultou também em uma questão que é prejudicial para o Brasil. Por quê? A trégua parcial firmada pelos Estados Unidos e China de 12 meses prevê a compra da China agora, a exportação, né, dos Estados Unidos para a China de soja. E numa quantidade bem grande, tá? A compra prevê 12 milhões de toneladas de soja americana até janeiro e depois 25 milhões de toneladas anuais nos próximos 3 anos. E com isso, claro, reduziu-se o preço da soja aqui no Brasil, teve impactos lá no porto de Paranaguá, teve efeito negativo sobre os preços domésticos. Vai levar um tempo aí para o produto brasileiro se ajustar novamente ao mercado, tá? Bom, lá nas bolsas então, e por aqui também, no dia de ontem encerraram em queda, Dow Jones recuou 0,23, S&P 500 0,99 e Nasdaq caiu 0,81. No Brasil, o pregão foi praticamente no 0 a 0, estável, com sinal positivo, 0,10% de alta, aos 148.780 pontos. Os destaques de alta de ontem ficaram com a Hypera 4,95, Ambev 4,66 e os destaques de queda, Bradesco 3,88 e Braskem 2,86, tá? E aí, para o dia de hoje, temos então algumas coisas interessantes. Os índices futuros agora lá nos Estados Unidos operam em alta, assim, até bem alta, até ok, né? É, justamente pelas os resultados das sete magníficas, né? Então, reportaram os resultados, eu falei ontem sobre isso, Amazon e Apple, né? E as ações da Amazon, inclusive, dispararam 13% após a empresa reportar um crescimento robusto de 20% ali na sua receita de unidade de computação em nuvem. E a Apple avançou cerca de 3% também, mostrando números sólidos ali nas suas receitas. Então, os investidores reagiram muito bem. Passou, então, todas as sete magníficas da tecnologia já reportaram seus resultados. Bom, temos ainda alguns desdobramentos, né, no campo geopolítico em relação à China e Estados Unidos. Como ficou o acordo então que eles fecharam, né? O Trump reduziu então em 10% as tarifas sobre os produtos chineses ligados ao fentanil, com efeito imediato.
e diminuiu a tarifa média total aplicada aos bens chineses para cerca de 47%. Em contrapartida, Pequim, a China, anunciou uma pausa de um ano nos controles de exportações de terras raras que havia sido divulgado no começo do mês. Então, basicamente, deu uma assentada na coisa, mas tem muito ainda a ser discutido entre as duas potências. Dow Jones Futuro, nesse momento, opera próximo da estabilidade, 0,04, tudo positivo, tá? S&P 500, 0,61 de alta. Nasdaq, nesse horário, uma baita alta, 1,15%. E passamos, então, para a Ásia-Pacífico. No Japão, então, foi destaque, liderou os ganhos na Ásia agora, os investidores reagiram muito bem à trégua ali entre China e Estados Unidos. E isso está dando bastante frutos para lá, né? Ainda que parcial esse acordo feito ali pelas duas potências. Na Coreia do Sul, inclusive, o índice KOSPI bateu mais um recorde, renovou mais uma máxima, depois das empresas de tecnologia dispararem ali, depois que a Nvidia, mais uma, né? Sempre a Nvidia, anunciou a colaboração com o governo da Coreia do Sul para expandir a infraestrutura de inteligência artificial no país, tá? Utilizando ali as GPUs da Nvidia. Xangai, então, fechou em queda de 0,81, Japão destaque 2,12 de alta, Hong Kong 1,43 de queda, Índia 0,43 de queda e Austrália 0,04 também de queda. Destaque só, então, para o Japão ali, que explodiu ontem. Bom, na Europa, os mercados operam no vermelho, investidores digerindo, assim por se dizer, os resultados das empresas lá da região, né? Falei de várias delas aqui. Não foi tão interessante quanto se pretendiam, e também a decisão do Banco Central Europeu de manter a taxa de juros por lá inalterada. Então, todo mundo no vermelho, estoque 600, 0,19% de queda, Alemanha 0,36%, Reino Unido 0,25%, CAC na França 0,11% e na Itália 0,29% de alta, é a única que está subindo, tá? Alemanha também, perdão. Ato falho aqui de sexta-feira, me perdoe. Bom, vamos lá. Commodities, o preço então do petróleo opera embaixo agora, depois dos investidores avaliarem a trégua, etc. Já falei isso várias vezes hoje aqui. E o minério de ferro na China, depois de várias altas, operou em baixa, né? Fechou em baixa, pressionado pela queda da demanda ali e pelo aumento dos estoques na China, né? Então, é isso. O Brent, então, opera agora 0,22 de queda aos 64 dólares e 86 centavos o barril. E o minério de ferro negociado na Bolsa Italiana fechou em 0,56% de queda. O Bitcoin disparou agora 2,79, mas também, né, disparou para cima, disparou para baixo, é sempre assim bastante volátil, cotado aos 109.695 dólares a unidade, certo? Esse era o vídeo de hoje, então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Claro, vou pedir, como sempre aqui, a sua inscrição, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o seu like, comente as notícias aí, fique à vontade, e nos vemos, então, só na segunda-feira aqui no nosso Morning Call. Um bom final de semana a todos, bons negócios, juízo, sextou, tchau.